Meu nome é Fernando Ferreira, eu sou estrategista-chefe aqui na XP. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda à terceira e a mais importante aula desse workshop, o Manual dos Dividendos. Esse treinamento é o guia definitivo para você que está comprometido a conquistar a sua liberdade financeira investindo em ações de empresas boas pagadoras de dividendos. Antes de mais nada, eu queria agradecer pelos inúmeros comentários e mensagens que eu recebi ao longo dos últimos dias. Eu fico muito feliz de ver que muitos de vocês já abriram conta na XP e já fizeram o primeiro aporte para começar a investir com foco em renda passiva. Se você ainda não assistiu os 2 primeiros vídeos, basta você clicar nos links que estão aparecendo aqui na página. Todos eles vão ficar no ar por mais alguns dias e é muito importante que você assista a todos os vídeos para que você entenda essa estratégia por completo. No primeiro vídeo, eu expliquei por que os dividendos são uma das melhores fontes de renda passiva e como literalmente qualquer pessoa pode começar a gerar uma renda extra, mesmo começando com muito pouco dinheiro. No segundo vídeo, eu te mostrei como calcular o montante que você precisa ter investido para ter essa renda passiva que você precisa para realizar os seus objetivos. Eu também te provei matematicamente que reinvestir os seus dividendos é o melhor jeito de provocar aquela bola de neve que vai acelerar o seu caminho até a liberdade financeira. A aula de hoje eu acho a mais importante até aqui, porque nela eu vou te mostrar quais as melhores ações pagadoras de dividendo, como montar uma carteira eficiente e balanceada, mesmo que você nunca tenha investido na vida. Eu também vou falar quais são os principais indicadores que você deve olhar na hora de escolher as melhores ações e qual o momento certo de comprá-las. Na minha opinião, esses detalhes são os que separam os investidores que ficam no meio do caminho daqueles investidores que chegam mais rápido aos seus objetivos com as ações boas pagadoras de dividendos. Bora começar? Bom, muita gente me pergunta qual que é a melhor pagadora de dividendos da Bolsa Brasileira. Eu adoraria te dar uma resposta direta e objetiva, mas a verdade é que isso não existe. Em primeiro lugar, existem vários critérios que a gente pode olhar e levar em consideração. Então, o que é melhor para uma pessoa talvez não seja o ideal para você. É preciso ter bem definido qual que é o seu objetivo pessoal e também qual que é o seu perfil de risco como investidor. Por exemplo, se você é jovem, tem menos de 40 anos, tem uma boa renda, talvez você possa pensar em acelerar e multiplicar o seu capital para ter uma aposentadoria tranquila lá na frente. Para isso, você aceita correr um pouco mais de risco. Mas para quem já passou dos 40, já tem algum patrimônio construído e está pensando mais em ter uma renda extra, talvez as ações de empresas mais maduras, de setores mais estáveis, sejam melhores opções para você. Por exemplo, se você é jovem e está construindo ainda o seu patrimônio, talvez você goste de ações que estão naquela fase de crescimento. As empresas que pagam menos dividendos agora, mas que em contrapartida elas têm mais chances de subir de valor nos próximos meses e nos próximos anos. Dentro desse perfil de empresas, existem excelentes opções na bolsa, mas como são negócios ainda pouco maduros, é aconselhável que você tenha um acompanhamento mais perto das suas posições, porque os preços dessas ações elas podem oscilar muito mais. Já se o seu objetivo é ter uma renda passiva mais previsível, com menos volatilidade, menos solavancos ao longo do caminho, alguns setores podem ser mais interessantes nesse caso. Vou dar um exemplo aqui. As empresas concessionárias de serviços públicos, como as empresas de energia, de água, saneamento básico, elas têm muito desse perfil. A característica dessas empresas é que elas possuem um faturamento praticamente estável, estabelecido, bem previsível, que cresce com a inflação ao longo do tempo, e elas não precisam prospectar novos clientes, não precisam fazer grandes investimentos para expandir o seu mercado atual. Enfim, a estrutura dessas empresas está mais ou menos pronta. E devido a essa característica de receitas mais consistentes e a baixa necessidade de novos investimentos, essas empresas elas podem distribuir uma fatia maior dos seus lucros para os seus acionistas. E não é à toa que muitas das carteiras de dividendos elas contam com empresas do setor de transmissão, geração e distribuição de energia, como é o caso da Copel, da Cemig, Taesa e várias outras que tem aí na bolsa. Talvez você esteja na dúvida se o seu perfil é um pouco mais arrojado ou mais conservador, mas quando você abre a sua conta na corretora, você vai fazer um teste de perfil de investidor que vai te ajudar a definir qual o grau de risco que você está disposto a tomar. Afinal, não custa lembrar, os investimentos em dividendos, eles pertencem à renda variável,
o que significa que eles podem subir ou descer de valor, principalmente quando a gente olha no curto prazo. Por isso, é importante que você tenha uma reserva de emergência consolidada e, o mais importante, que você tenha uma carteira diversificada de ações de empresas boas pagadoras de dividendo. Bom, agora que você já entendeu como montar essa carteira focada nos seus objetivos, chegou a hora da gente olhar as melhores ações para compor a sua carteira de investimentos. Para te ajudar, eu separei 4 fatores que a gente olha aqui na XP para identificar as melhores pagadoras de dividendos e também qual que é o melhor momento de comprá-las. Pois bem, a primeira coisa que você deve buscar em uma ação pagadora de dividendos é se ela paga um dividend yield alto e atrativo. Mas o que é o tal do dividend yield? Bom, dividend yield nada mais é do que a relação entre o valor do dividendo que a empresa distribuiu comparado com o preço da ação naquele momento. Deixa eu te dar um exemplo que vai te ajudar você a entender um pouco mais sobre o que eu estou falando. Imagine que você tem 2 opções de ações para investir e que você está unicamente interessado nos resultados que elas oferecem com os dividendos. A primeira ação ela paga 5 centavos de dividendos por papel, enquanto a segunda ação ela oferece 8 centavos para cada ação. Uma análise rápida pode indicar que a segunda opção é a ação que mais paga dividendos, né? Afinal ela paga 8 ao invés de 5. Mas se você souber que cada ação dessa empresa custa R$10, enquanto que no primeiro caso as ações estão cotadas a R$5, fica fácil de perceber que você poderia comprar 2 ações que pagam 5 centavos e apenas uma ação daquela que paga 8 centavos. Vamos ver como é que a gente calcula isso. Bom, basta você dividir o dividendo pago pelo preço da ação e multiplicar o resultado por 100. Então, no caso da ação A, ficaria 5 centavos de dividendos dividido pelo preço da ação, que são R$5, e isso dá 0,01. Né? Se a gente multiplicar isso por 100, a gente chega a um dividend yield de 1%. No caso da ação B, a gente divide aqueles 8 centavos pelo preço da ação de R$10, a gente multiplica por 100 e a gente chega num dividend yield de 0,8%. Ou seja, a ação A, que teoricamente pagaria menos dividendos, ela acabou sendo uma melhor opção do que a opção B, porque o dividend yield dela em relação ao preço de tela é maior. Ela te consegue trazer um rendimento maior dos seus dividendos comparado com o preço da ação que você pagou para comprar aquelas ações. No entanto, há um fator aqui que deve ser considerado quando você utiliza esse indicador do dividend yield. Uma ação que esteja muito descontada na bolsa, ela pode apresentar um dividend yield bastante elevado, mesmo que ela não seja considerada uma boa pagadora de dividendos historicamente. Isso não necessariamente pode ser algo positivo, e é o segundo ponto que a gente analisa em uma ação, que é o preço de tela. O preço de tela, no vídeo passado, eu te disse que uma das vantagens de quem investe em dividendos é não ter que se preocupar tanto com o preço de ativo, mas sim com a quantidade de ações que você vai ter na sua carteira, pois elas que vão ser as sementes que vão te dar a renda ao longo dos próximos anos. Mas o que eu quero dizer com isso é que você não precisa se desesperar e vender as suas ações só porque o preço de tela está numa tendência de baixa. Se os fundamentos daquela empresa continuam inalterados e o fluxo de dividendos não mudou, não há por que você se preocupar tanto com aquela volatilidade no preço da ação. Mas há um momento que você pode e deve sim olhar para o preço de tela. É quando você está com dinheiro novo em mãos para investir. Quando você faz sua análise e chega a uma seleção de ações que valem a pena investir, mas você não tem os recursos para comprar aquelas ações, é uma escolha inteligente priorizar aquela ação que vai te dar um maior dividend yield. Mas Ferreira, como é que eu faço essa análise? Bom, esses são os próximos pontos que a gente vai olhar por aqui. Vamos começar pela análise setorial. Eu acho que esse é um dos pontos mais importantes dentro de uma boa estratégia de dividendos. Que é importante investir em setores mais perenes, aquelas empresas que vão estar em atividade aí pelas próximas décadas. Como eu já te expliquei por aqui, o exemplo clássico são as concessões de serviços públicos, saneamento, energia. Os bancos também são um setor bastante tradicional e que costuma pagar excelentes dividendos, principalmente os grandes bancos. Já os bancos digitais e as fintechs, eles ainda não são bons pagadores de dividendos, porque essas empresas, elas reinvestem boa parte dos seus lucros no seu próprio crescimento e investir em novas tecnologias. Já os bancos tradicionais, eles possuem negócios mais estáveis e mais maduros, então faz mais sentido acompanhar esse setor mais de perto quando você está olhando para dividendos. A gente também tem oportunidade em empresas mais cíclicas, como por exemplo o setor de commodities, que costuma ter anos muito bons
quando os preços das commodities que aquelas empresas produzem sobem de preço. Foi isso que aconteceu, por exemplo, com a Petrobras, que no ano de 2022 ela gerou um dividend yield enorme. Ela pagou mais de 40% do seu valor de mercado em dividendos. E isso foi muito acima da média de 5 ou 6% de dividendos que ela vinha pagando nos 5 anos anteriores. Isso é muito importante também para saber qual o potencial de crescimento dos dividendos dali para frente. Por isso que além do dividend yield e além do setor que a gente está analisando, a gente também olha para a gestão da empresa e para o futuro daquela empresa. Para que uma empresa seja considerada uma boa pagadora de dividendos, além de tudo que a gente viu até agora, é importante também que ela tenha uma boa gestão. Para isso, é essencial usar a análise fundamentalista para entender se a empresa possui uma gestão madura, uma gestão eficiente, se ela tem resultados consistentes e se também ela tem um bom controle de custos e boas perspectivas no curto, médio e longo prazo. Outro fator que a gente olha é o pagamento dos juros sobre o capital próprio, o famoso JCP, que a gente chama no mercado. O que é isso? Bom, o JCP ele nada mais é que um tipo de provento que é muito parecido com os dividendos, só que a única diferença, para o JCP existe sim a incidência de tributação de 15% do imposto de renda retido na fonte para o investidor que recebe esses juros sobre capital próprio. Na prática, o JCP é como uma via de mão dupla. Os investidores saem felizes porque eles recebem uma remuneração extra de acordo com o desempenho do seu investimento, e já as empresas elas também utilizam deles como uma forma contábil de conseguir pagar menos impostos e pagar mais dividendos e mais proventos aos seus acionistas. Isso porque o JCP é considerado como uma despesa que é realizada antes do lucro líquido da companhia. E como a empresa não paga imposto sobre o JCP, aquela alíquota de 15%, ela já é descontada na fonte para o acionista que vai receber o valor líquido na sua conta. E uma empresa que usa do JCP com frequência, isso é um ótimo indicador que ela está com uma boa saúde financeira e isso também é algo importante de acompanhar. Bom, agora eu tenho algo muito importante para falar. Durante as 3 primeiras aulas do Manual dos Dividendos, a gente viu como construir uma renda passiva investindo em ações de empresas boas pagadoras de dividendos. A gente viu também uma estratégia vencedora que vai ajudar você a chegar lá no menor tempo possível. E agora a gente acabou de ver qual o passo a passo para você identificar excelentes ações e montar essa carteira ideal para você chegar nos seus objetivos. Se você chegou até aqui comigo, meus parabéns. Você já faz parte de uma minoria que saiu da sua zona de conforto em busca de conhecimento para transformar a sua realidade financeira. Mas apesar de ter entendido o tamanho dessa oportunidade, é natural que você ainda não se sinta 100% seguro para escolher sozinho entre as mais de 400 ações negociadas na Bolsa Brasileira. Ou, o que é ainda mais provável, é que você talvez seja muito ocupado, simplesmente não tenha tempo para selecionar as ações ideais por conta própria. Se você se encaixa em qualquer um desses 2 cenários, eu tenho um presente para você. Na verdade, vão ser 2 presentes para quem estiver acompanhando esse treinamento, abrir sua conta na XP e fizer a sua primeira transferência nos próximos dias. Não tem valor mínimo para essa transferência. Pode ser qualquer valor que mostre que você está comprometido a buscar a sua liberdade financeira. E se você já é cliente da XP e já investe com a gente, você também vai ter acesso a esse benefício sem pagar nenhum centavo por ele. Eu estou me referindo a um presente com o potencial de impulsionar o seu caminho para viver de renda passiva com os dividendos de ações. Mas eu só vou revelar essa surpresa no último episódio da série. Eu tenho certeza que você vai gostar bastante dela. Por isso, se você ainda não abriu sua conta na XP, é só você clicar no botão que está aparecendo aqui embaixo, fazer o seu cadastro e também já fazer a sua primeira transferência. Assim que você abrir, já avisa aqui pra gente nos comentários pra gente ir acompanhando, tá bom? Bom, um abraço e até o próximo episódio.